aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses meus pequeninos por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho aqui proclamado. Pode ser mais forte essa palavra que nos cura, que nos liberta. E antes de você sentar, eu quero pedir aos meus irmãos aqui, de improviso, mas eu sei que eles são fantásticos nisso, que eles preparem uma canção para que nós já comecemos pedindo o Espírito Santo, talvez o refrão, através do qual a gente possa pedir o Espírito Santo juntos. Vamos juntos pedir o Espírito Santo. É Ele, segundo a tradição da igreja, se mantém em pé aí, coragem. Ele que abre o nosso entendimento, é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para que a gente receba, e a palavra de Deus é para que essa palavra produza fruto em nós. Junto com Rubens, com a Tânia, vamos cantar com muita fé. Levanta os seus braços, com disposição, com coragem, ainda mais por ser segunda à tarde, né? A gente precisa desse ânimo, dessa disposição. Vamos cantar juntos. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós. Solta a voz, cante isso. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós. Com os braços bem erguidos, uma vez mais, Espírito Santo repousa, mas cante pedindo, desejando. Espírito Santo repousa. É o Espírito de Deus que vem sobre você, filho, filha, nessa tarde. Espírito Santo, cante. Espírito Santo repousa
Solta a tua voz, Espírito Santo repousa. Cante isso. Espírito Santo repousa. Com fé, com decisão. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós. Cante. Sobre nós. Sobre todos nós. Sobre todos nós. Espírito Santo, cante. Espírito Santo repousa, deseje isso. repousa. Vem curar nosso coração. Sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, Espírito Santo repousa sobre nós. repousa sobre nós. E bem suave sobre nós, sobre todos nós. Bem suave. Sobre todos nós. E aqui diante Sobre todos nós, Espírito Santo Cante isso. repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós. E aqui diante dessa belíssima imagem da Sagrada Família, estenda a sua mão, filho, filha, para essa imagem linda. E você vai rezar comigo agora, consagrando a tua família, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Repita depois do Padre. Ó Sagrada Família. Ó Sagrada Família. Pode ser mais forte. Ó Sagrada Família de Nazaré. Ó Sagrada Família de Nazaré. Eu consagro a vós. Eu consagro a vós. A minha família. A minha família. Os nossos impossíveis. Os nossos impossíveis. As nossas dificuldades. As nossas dificuldades. Os membros da minha casa. Os membros da minha casa. Sobretudo os enfermos. Todos os enfermos. Aqueles que estão afastados de Deus. Aqueles que estão afastados de Deus. Talvez em algum vício. Talvez em algum vício. Em uma vida contrária E uma vida contrária à vontade de Deus. à vontade de Deus. Eu consagro a vós, Sagrada Família. Eu consagro a vós, Sagrada Família. A minha família. A minha família. Os meus bens. Os meus bens. Santifica a minha família. Santifica a minha família. Converte a minha família. Converte a minha família. Faz da minha família Faz da minha família um local abençoado, um local abençoado, no qual Jesus é gerado no qual Jesus é gerado em cada dia. em cada dia. Que nós saibamos ser gratos a Que Deus. nós saibamos ser gratos a Deus. Que nós não paremos nas Que dificuldades. nós não paramos nas dificuldades. Que nós não nos azedemos. Que nós não nos azedemos. Nem fiquemos amargos Nem fiquemos amargos diante das dificuldades. diante das dificuldades. Mas que nos nossos lábios Mas que nossos lábios esteja sempre o louvor de Deus. esteja sempre o louvor de Deus. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Deus. a minha família vossa é. A minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré. a minha família vossa é. A minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré. a minha família vossa é. A minha família vossa é. Amém. Amém. Você pode se sentar, ouvindo ainda os acordes do piano. Olha, veja bem, eu confesso que quando o Padre Wellison me pediu para substituí-lo nas missas aqui às segundas, eu não tinha me atinado que essa segunda-feira seria precisamente, eu não me recordava, vou ser honesto, que nas segundas a gente reza sempre pela família, porque são muitas missas, muitas atividades na Canção Nova, né? E a gente nem sempre consegue dar conta de tudo. E mais do que isso, eu não me recordava que justamente hoje, dia 12, seria o aniversário de casamento dos meus pais, né? Então, estou muito feliz de poder falar de família num dia no qual
eu celebro também a minha família, né? A união dos meus pais. E é bonito a gente olhar para trás e perceber os frutos, né, gente? Olha, sendo bem honesto, eu acho que você já percebeu isso, você aqui, você em casa. Não existe família perfeita, né? Eu olho para trás, o meu pai, a minha mãe, com muitas virtudes, mas quantas lutas não viveram, né? Para chegar nesses 46 anos, os senhores também aqui, vocês dois, desculpa, com 46 anos também de casado, né? Quanta água já não rolou debaixo dessa ponte, né? Quanta coisa já não aconteceu. Então, não existe família perfeita, não existe casamento sem dificuldade, né? Aliás, existe, sempre no vizinho, né? Até você ir lá, passar uns dias juntos, aí você vai ver que é pior que o seu, dependendo. Porque a gente tem essa tendência, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Até você viver na casa e entender os contextos. Enfim, todo mundo tem dificuldade. Toda família passa por batalhas, por lutas. Todas, não tem jeito. Mas, gente, o que vale diante de Deus é a nossa perseverança, é o fruto que a nossa família, que a nossa comunhão, que a nossa vocação produz. Olha só, os meus pais com 46 anos de casado, têm hoje como fruto a minha vida, a minha vocação, tem como fruto a vida da minha irmã, inclusive que tem um filho pequeno e está grávida, está com acho que 8 meses, se eu não me engano, lá no Paraná. Tem a minha outra irmã, que por sua vez tem 2 filhas, e uma das filhas que mora em Portugal já está grávida, também acho que com 5 meses. Que coisa linda ver os frutos acontecendo, né? Vocês não imaginavam 46 anos atrás, né? Que a união de vocês com certeza também devem ter filhos, netos, tem, né? Com certeza. Estão aqui atrás, olha que beleza, a família toda, né? E ela é a netinha. É? Que coisa linda. Quantos anos? 9 anos. Olha só que esperta. Não imaginava os frutos que ia gerar, né? Mas veja bem, olha, nenhum atleta começa a treinar pensando em ser campeão do mundo. Olha, eu só vou no treino hoje, treinador, se o senhor me garantir que eu vou ser campeão da Copa do Mundo. Mas como é que o treinador vai garantir um negócio desse, né? Não tem como. O treinador vai dizer, olha, você precisa ir lá no treino, você precisa se esforçar, você precisa aprender a chutar, você precisa aprender a cabecear, você precisa aprender a ter a versatilidade de chutar com a perna esquerda, com a perna direita. Você precisa ser um atleta em número, gênero e grau, para que você tenha condição de estar num bom time, e tendo condição de estar num bom time, um dia ser campeão de um grande campeonato. E na família também é assim. Eu só vou casar se eu tiver certeza que eu vou ser feliz, né? Vou ter certeza que vai dar tudo certo, a gente nunca vai ter uma briga com o meu amigo. Não é bem por aí. As dificuldades existem, mas as dificuldades não podem nos definir, sabe? A dificuldade precisa ser um trampolim para o aprendizado, para o crescimento. É bonito a gente como padre, o tempo vai passando, eu completo 10 anos de padre daqui a alguns dias, e a gente vai fazendo a experiência de atender os casais, né? E esses dias eu ouvia de um casal que teve uma dificuldade muito grande no casamento, acho que teve traição de um dos lados e muitas dificuldades. Mas graças a Deus, depois da traição, do vendaval que veio, eles se sintonizaram, se entenderam, né? Estão vivendo muito bem já. E eles dizem, padre, hoje, disseram, né? Hoje a gente pode dizer que o que aconteceu, o problema, a dificuldade, foi uma das melhores coisas que aconteceram conosco. Veja bem, eles estavam tendo uma leitura de fé ali, né? Pós-evento. Por quê? Porque isso mexeu com a gente estava vivendo de aparência, padre, eles me disseram. A gente estava vivendo assim como se fosse numa república dentro de casa. Não tinha comunhão, não tinha partilha, cada um vivendo o seu mundo, cada um vivendo as suas coisas. Era uma mentira, padre, a gente mentia muito bem, até que veio essa bomba. E hoje nós começamos a viver o casamento de verdade. Olha, até o que é ruim se torna um instrumento para Deus trabalhar e tirar algo bom, né? Então, família, você que está aqui, você que está em casa, talvez você está vivendo um momento difícil na vida familiar, não desiste, não desanima, sabe? Olhos fixos em Deus, coragem. O que você não pode mudar, Deus pode. Talvez você está cansado, né? Cansada. Padre, se você soubesse, não aguento mais o Tibúrcio lá no sofá, aquela barriga enorme, padre, não me ajuda em nada, né? Não aguento mais a Sebastiana lá em casa. Eu sei, tem as dificuldades, mas olha, o Papa Francisco disse uma coisa tão bonita em uma das suas encíclicas. Ele diz que não existe ferida que o amor não possa curar. Sobretudo quando o amor humano é sustentado pelo amor divino, né? É impulsionado por Deus. Talvez você esteja cansado, cansada.
na sua situação familiar. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, desafiante, angustiante, com um filho na droga, com alguém doente, ou seu casamento mesmo, você sente que está indo pelo ralo. Olha, o que depender de você, lute. O que depender de você, não desanime. O que depender de você, siga em tudo o exemplo da família de Nazaré. Você, mulher, imite as virtudes de Nossa Senhora. A obediência a Deus, a oração, a docilidade, o silêncio em alguns momentos, né? Porque não adianta também você falar 459 vezes a mesma coisa, né? Em alguns momentos você vai ter que ter a sabedoria de tirar o seu time de campo, silenciar e deixar Deus agir no tempo dele. Você, homem, imite a hombridade, as virtudes do esposo José, do pai José. Um homem também discreto, mas trabalhador, que soube guardar sua família, que soube ser homem com H maiúsculo, segundo o projeto de Deus, que soube ensinar o seu filho, formar o seu filho na escola da vida. Então, tendo colocado esse pressuposto, eu insisto nisso com você. Não desista da sua família, não desista do seu jardim, porque as rosas têm espinhos. O espinho que fere é o mesmo que protege a integridade e a beleza da rosa, que é a tua família, sabe? Não desista, Deus está com você, é com você mesmo que eu estou falando. Deus está com você, coragem. E olha, esse evangelho de hoje, ele é no mínimo desafiante, né? Olha como Jesus começa o evangelho: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. C.S. Lewis, que é um grande escritor cristão inglês, fazendo uma análise desse evangelho, ele disse assim: ou Jesus era Deus, ou Jesus era um lunático, era um louco. Porque que homem poderia dizer isso aqui? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quem ama seu pai mais que eu não é digno de mim. Quem ama sua esposa mais do que a mim não é digno de mim. Que ser humano poderia dizer um negócio desse? Me diga. Seria de uma petulância, né? Seria uma loucura. C.S. Lewis dizendo, ou ele era Deus ou ele era um louco. E é claro, a gente sabe que Jesus era Deus, é Deus, né? Mas olha como começa o evangelho. Não penseis que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, mas sim a espada. Eu vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Dura essa palavra, né? Mas vamos entender dentro do contexto. Jesus estava ali falando do cristianismo que iria nascer e falando da divisão que ia acontecer em muitos lugares, ambientes e até em famílias por causa do seguimento de Cristo. E que acontece até hoje no Oriente Médio. Se uma família, por exemplo, de outra tradição, uma família de tradição bem firme, islâmica, quem morou num país islâmico sabe o que eu estou dizendo, a gente, Canção Nova tem casa em Israel. Se um dos membros se torna cristão, tem lugares nos quais ele é condenado à morte pela própria família, e é entregue à morte pela própria família, hoje em dia no Oriente Médio, sabe? Então, Jesus estava dizendo, olha, que muitas pessoas não vão entender quando vocês me acolherem, quando vocês me aceitarem. Porque tomar uma decisão por Cristo, a palavra decisão vem do dar cisão, né? Dar um corte quando eu tomo uma decisão. Eu dou uma cisão, eu corto isso e escolho aquilo. Quando você decide por Cristo, nem todo mundo entende a sua decisão. E tem muita gente que começa, é beato demais, né? Só quer saber de rezar, vai virar santo. Quantas vezes você escuta isso, você aqui, você em casa, você que busca a Deus, né? Onde já se viu, só quer saber de rezar. Provoca as pessoas. Quando você se torna cristão, não é? Não tem dessa de ser, eu sou mais ou menos cristão, eu sou católico não praticante. Você ouviu alguém falando que é católico não praticante? Isso não existe. É uma coisa de falar, eu sou bonito não praticante, né? Sou rico não praticante, né? Eu sou rico não praticante. Ou seja, ou é rico ou não é rico, né? Se não é não praticante, não é rico. Já viu bonito não praticante? Ou seja, não é bonito, né? Agora as pessoas saem falando por aí, eu sou católico não praticante. Não existe católico não praticante. Ou é católico ou não é. A mesma coisa de falar, eu sou corintiano palmeirense. Fala isso lá na zona leste de São Paulo para você ver o que acontece, né? Ou lá no lugar no qual a torcida do Palmeiras é forte. Não tem dessa. Ou você é católico ou você não é. Ou você decide por Cristo ou você não decide, né? Mas Jesus está falando, quando você se decide, muitas vezes vão haver conflitos.
E é importante notar também, Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas não é que Jesus não veio trazer nenhuma espécie de paz, e que nós vamos viver agitados, depressivos, ansiosos. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque na época de Jesus, a palavra paz, do grego irene ou irenia, não é? A palavra irene quer dizer paz. O conceito de paz era aquela irenia. O que era? Era uma vida sem conflitos, uma vida sem dificuldades, tudo dando sempre muito certo. Aí Jesus veio dizendo, não é essa paz que eu vim trazer. É uma paz inquieta. Você vai ter paz, mas paz em mim. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, você tem paz quando você me coloca no centro da sua vida. Pode estar caindo o edifício no qual você está. Se eu sou o centro da sua vida, diz o Senhor, aí você tem paz. A paz é fruto dessa escolha, dessa opção fundamental por Jesus, dessa decisão. Ele é o centro da minha vida. Porque quando Ele entra no centro, filho, filha, as coisas começam a encontrar o seu lugar, sabe? Então Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz, mas não aquela paz que o mundo daquela época entendia, que nós entendemos. Porque o que é ter paz, desculpa? É estar com o bolso cheio de dinheiro, né? Nenhuma dificuldade. Mas gente, é impossível você estar sempre sem nenhuma dificuldade. Esse tempo de pandemia nos mostra com mais ênfase, isso óbvio. Mas as dificuldades, elas fazem parte da vida. Elas vão acontecer mais hora ou menos hora. Pena que tem gente que só busca Deus na hora da dificuldade, né? Só na hora da dificuldade. Mas ao contrário, a gente devia buscar Deus em todos os momentos, para quando vier a dificuldade, nós estarmos mais fortes. Mas Jesus está dizendo, se vocês me colocarem no centro, decidirem por mim, a minha paz inquieta vai estar nos seus corações. O que é essa paz inquieta do Senhor? Significa ter quietude na alma, ter paz interior, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da tormenta. Essa é a paz que Jesus dá, sabe? E Jesus continua com o evangelho. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Forte isso, né? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Por quê? Porque no fundo, o seu pai e a sua mãe, antes de serem teus, são de Deus, né? São de Deus. E todas as vezes que a gente faz de um familiar um ídolo, nós estamos nos candidatando à infelicidade. Por quê? Porque aquela pessoa pode ir embora. Embora mesmo, se for no caso de um esposo que decidiu ir embora, ou partir desse mundo, falecer de uma hora para outra. Se a nossa esperança está firmada em pessoas e em coisas, nós somos candidatos a perder a paz em cada momento, sabe? O Santo Agostinho dizia que uma das maiores provas de insensatez, de falta de sabedoria, é você colocar toda a esperança na sua vida, da sua vida, numa coisa que você não pode ter, que não é tua. Santo Agostinho dizia que é como você colocar a água na mão e tentar segurar. Você já fez a experiência? Coloca a mão assim na cachoeira, no riacho, no tanque com água, tenta segurar a água vazando, você briga com ela, fica aqui na minha mão, né? Senão eu te pego, não adianta. Você pode segurar por um pouquinho a água, você não vai conseguir segurar para sempre. Você vai ficar 48 horas com a mão assim para não cair as gotículas de água, você não aguenta, não é? Então Jesus está colocando a escala de prioridades. A família é maravilhosa, o pai e a mãe precisam ser amados, mas eles não podem tomar o lugar de Deus. Sabe, o meu esposo, a minha esposa não são o meu Deus. Eles são um parceiro que Deus me deu. Eles são mais de Deus do que meu, né? É como o pai e a mãe, que é tão sofrido, né, quando a gente acompanha como sacerdote, um pai que perde um filho, uma mãe que perde a filha. É muito difícil, mas é bonito também. Esses dias eu ouvi uma mãe que me dizia, eu já contei isso aqui, que me dizia assim: padre, eu não perdi o meu filho, eu devolvi para Deus. Foi Deus que me deu. Se era a hora dele voltar para aquele que me deu por um tempo, eu aceito. É de Deus. Claro que com dor, né? Imagina para uma mãe perder um filho, é muito duro. Muitas mães vivendo isso, talvez você aqui, você em casa, né? Mães e pais. Mas Jesus continua, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Olha só, isso aqui é muito importante. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. Essa palavra conservar
no grego original com o qual foi escrito, na época de Jesus, o Evangelho, poderia ser traduzido também da seguinte forma: quem se apega à própria vida vai perdê-la. Quem se apega à própria vida vai perdê-la. Que matemática doida é essa do reino de Deus, não é verdade? Eu tenho um bem, quanto mais eu me prendo a esse bem, menos eu tenho desse bem, mais ele escapa no vão dos meus dedos, menos ele é meu. Quem se apega à própria vida vai perdê-la. Gente, isso aqui que Jesus está nos ensinando, preste atenção, é de uma sabedoria enorme, ímpar. Porque veja bem, todas as vezes que você se apega demais à sua própria vida, a sua vida começa a ficar pesada. E se apegar aqui tem a ver com essa postura de se desprender de si mesmo. Olha, os místicos, São Francisco Borja tem ele não era místico, desculpa, mas tem uma passagem da vida de São Francisco Borja na qual ele fala que a gente precisa, óbvio, amar a gente mesmo, ter uma autoestima equilibrada. Hoje está na moda, né? Tudo a autoestima, minha felicidade. A gente precisa também cultivar um sábio desprezo de si mesmo. Um sábio desprezo de si mesmo. A virtude é o equilíbrio. Cuidar da sua autoestima, mas não se divinizar. Não se apegar a você mesmo. Cuidar do seu corpo, né? Cuidar da aparência, sim, não é pecado. Mas não a ponto de se fazer o próprio Deus, não. Eu cuido de mim mesmo, mas eu também tenho um santo desprezo para comigo mesmo. Por quê? Porque se você, dizia São Francisco Borja, não cultiva esse santo desprezo para com você mesmo, você cai na armadilha do orgulho. Você começa a se tornar aquela pessoa dodói. Porque a pessoa apegada demais à própria vida é aquela pessoa dodói, não é? Que acontece um sofrimento, aconteceu 30 anos atrás o sofrimento. Fulano me distratou. E ela fala hoje assim, como se fosse... Sabe, padre, a gente ouve tanto isso, né? Fala, meu Deus, o que aconteceu, minha filha? Você engoliu uma granada? O que foi, né? Não, padre, é que há 32 anos atrás minha sogra me distratou. E você está presa nisso ainda, minha filha, né? Com todo o respeito ao seu sofrimento, claro. Mas a vida precisa ir para frente, sabe? A pessoa que está apegada à própria vida, ela sente muito a dor, sabe? Toda vez que você se dói demais com as coisas, é sinal que tem um pingo de orgulho aí, né? Ferido, orgulho próprio excessivo, falta de desprezo para consigo. Porque, como dizia São Francisco Borja, quando você não tem esse sábio, esse equilibrado desprezo de si mesmo, você começa a se valorizar demais, você começa a se apegar demais a si mesmo, a se orgulhar demais. Então quando as pessoas não te veem, não te cumprimentam, onde já se viu aquela pessoa não me dá atenção, né? Onde já se viu aquela pessoa me destratar, né? E tem tanta gente assim. Muita gente me fala, eu já falei isso aqui também, padre, eu fui lá na igreja, no culto, todo mundo estava falando mal de mim, todo mundo me olhando feio. Eu falei, minha filha, todo mundo não tem mais nada para fazer a não ser ficar olhando para você, então, né? Rainha da Cleópatra, né? Dos tempos modernos. Depois que inventaram o celular, me perdoe, ninguém vai ficar olhando para ninguém não. As pessoas, infelizmente, não levantam mais nem a cabeça. Vai num restaurante e veja os casais como estão. Muitos casais. Cada um de cabeça baixa mexendo no celular. Não estou generalizando, mas eu vejo muito isso acontecer. Não é? As pessoas têm mais o que fazer. Ao invés de ficar só olhando para você, pensando em você, dizendo de você. Mas a pessoa que se apega à própria vida, ela é tão importante para ela mesma, sabe? Ela é tão importante, ela merece tanta honra, né? Que tipo assim, tudo afere. Que eu mereço muita honra, padre. Eu mereço ser muito visto por todo mundo, né? Eu mereço muita atenção. E a pessoa assim, ela vai se apegando às picuinhas, vai se apegando aos detalhezinhos, vai se apegando ao que disseram dela, vai se apegando ao que falaram. Ah, minha vizinha me distratou. Ah, fulano falou de mim. Olha, Santo Agostinho dizia que é a loucura, né? A cidade de Deus é a cidade dos homens, aquele livro que ele escreveu, que você vive um amor tão louco para com você mesmo, até o desprezo de Deus. Mas quando você vive um sadio desprezo para com você mesmo, você consegue viver um amor total para com Deus, um amor que Deus merece, porque você sai do trono, né? O orgulhoso, no fundo, ele senta no trono e diz, Deus, sai daqui, Deus, eu que mando, eu sou muito importante, eu sou muito especial. Aí se torna aquela pessoa feridenta, né?
Aquela pessoa que remói, com todo respeito ao seu processo, tá? Mas olha, isso, você está sendo infeliz assim, você está se condenando à infelicidade. Tudo pesa demais na pessoa. Padre, mas a pessoa me distratou. Vira a página, pelo amor de Deus. Pede a Deus a graça de perdoar e vai para frente, sabe? Vai para frente, porque essa mágoa está te comendo por dentro, está te corroendo. E olha, veja bem, isso de se apegar excessivamente a gente mesmo, a gente percebe muito facilmente quando a gente acompanha uma pessoa. Entenda bem o que eu vou falar, é bem delicado. Como sacerdote eu já tive a oportunidade de várias vezes entrar em UTI para dar ali os sacramentos para as pessoas que estão no seu último momento da vida, né? Como padre novinho. Eu confesso, quando eu fui ordenado padre, eu tinha um medo de me chamarem para isso. Fui para São Paulo, me chamavam 5 vezes por semana, né? Que a Canção Nova lá em São Paulo era perto de muitos hospitais. Eu morei muito tempo na capital paulista. E eu lembro que eu entrava na UTI. Era tão bonito quando você via uma pessoa que estava na hora da sua morte, mas serena. Uma vez uma senhora me disse: olha, padre, eu sei que eu vou partir em poucas horas, mas eu estou em paz. Criei os meus filhos, ajudei a criar os meus netos, deixei um bom exemplo. Vou partir em paz. A paz é fruto de uma consciência tranquila. É fruto de alguém que sabe que fez o que tinha que fazer. Mas ao mesmo tempo, uma vez eu fui dar unção dos enfermos, uma pessoa que segurava assim no ferrinho, né? E gritava: não me deixa morrer, não me deixa morrer. Mas como que o médico não ia deixar? Essa pessoa estava na hora de partir, né? Todos nós. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir desses assuntos, mas a gente tem que falar. Um dia nós vamos partir. E temos que trabalhar o desapego dessa vida. Sabe? O desapego. O desapego porque, gente, a vida que a gente tem, ela não é nossa, ela é de Deus. E a gente não sabe até quando ela vai durar. O dia que Ele nos chamar, nós vamos comparecer diante dEle. Então, a gente tem que ir perdendo esse medo excessivo da morte, esse medo excessivo. Sabe, se você estiver em paz com Deus e Ele te chamar, que seja. Claro que a gente não quer adiantar, né? Essa hora ninguém quer. Mas viver essa paz, se desapegar tanto de si. Se libertar um pouco do orgulho. E olha, veja bem, o orgulho é um laço que nos cega. Que nos cega demais. Esse apego excessivo, orgulhoso a si mesmo, à própria imagem. Às vezes o que mais nos faz sofrer não são nem as dificuldades que a gente está enfrentando, mas é o orgulho. O que será que estão dizendo de mim depois que eu perdi o emprego, depois que eu perdi o meu carro? Não importa o que estão dizendo de você, importa o que Deus sabe ao teu respeito. E olha, o orgulho vai nos cegando, esse apego excessivo à vida, à matéria. Claro, eu não quero que você seja alienado, a gente precisa de muita coisa para viver, mas a gente tem que aprender a cada dia a se despedir. Porque a cada dia que eu e você acordamos, nós estamos mais longe do nascimento, mais perto do fim, né? Teoricamente falando. E a gente precisa aprender a saber descansar em Deus, a saber entregar a alma para Deus desde já, se desapegando de tudo. Porque olha, às vezes a gente se apega a tanta picuinha. Você se apega ao jeito que você arruma lá. A pessoa, por exemplo, que trabalha numa padaria, eu arrumo direitinho os pães. O dia que você vier a faltar, vai vir uma pessoa que arruma melhor. Ou o cara contrata 3 pessoas, né? É que nem pessoas às vezes que está tão apegada ao jeito dela de cuidar a casa. Deus o livre, a pessoa vem a faltar e o marido às vezes se casa de novo, ou vice-versa. Vem outra pessoa que vai arrumar de outro jeito. Passou. A gente tem que ser mais leve com as coisas e saber que a vida está passando. Só Deus é essencial. Se desprender de picuinha, sabe, gente, de coisinha. E olha, o orgulho, como eu disse, é um laço que nos cega. Concluo dizendo, esses dias eu estava lendo um livro que falava dos textos dos padres do deserto, que são os padres dos 4 primeiros séculos da igreja, que viviam nas cavernas, nos desertos, na Palestina, na Síria, no Egito. Textos muito simples, mas muito profundos. E um dos pais ali do deserto, dos padres, dos monges que viviam nas cavernas, ele disse o seguinte: que todas as vezes que o inimigo quer fazer com que você ande para trás, se torne uma pessoa infeliz, ele te cega, ele coloca uma venda nos seus olhos. E ele dizia da experiência, naquela época tinha os moinhos que eram empurrados pelos bois, né, na moenda assim, acho que em alguns lugares ainda tem, mas hoje nem tanto. E ele dizia que
esse padre do deserto, o boi só anda em círculo empurrando o moinho quando o dono do boi coloca uma venda nos olhos. Daí o boi não consegue se desprender, ele vai só puxando aquela tora, né? E movimentando aquele pedaço de madeira, movimentando o moinho, movimentando o moinho. Às vezes as tentações, o inimigo coloca uma venda, para que eu e você, cegados pelo orgulho, só vejamos a nós mesmos, não vejamos Deus, não priorizemos Deus na nossa vida, não coloquemos Deus em primeiro lugar e fiquemos presos a picuinhas do passado. Mas não é isso que Deus espera, filho, filha, de mim e de você. Te magoaram, você perdeu coisas, pessoas. Entrega na mão de Deus, deixa Ele escrever uma nova história. Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Deus tem coisas novas, é você mesmo, você aqui, você em casa. Deus tem coisas novas para a sua vida nesse tempo. Ele tem uma nova história para escrever. Mas Ele só vai poder escrever se você e eu virarmos a página. Ele não escreve em caderno cheio de letra, em folha cheia de letra. Padre, mas fizeram, desfizeram, não importa, se desapega de você mesmo e deixa Deus ser Deus. Deixa Deus escrever uma nova história. Ele está com você, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a superar o que você precisa superar. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos